no primeiro domingo de 2015. Essa é uma alegria, é um privilégio, por você ter sido escolhido e ter sido e aceitado o convite, né? Como é bom quando você recebe um convite e a gente tem a oportunidade de aceitar, né? Um dia a gente foi chamado. Cada um tem a sua história. Se a gente começar a pensar, né? Uns vieram quando menores, outros já nasceram no berço adventista, outros vieram mais tarde, né? Eu tenho alguns anos, mas eu gosto muito de lembrar da minha história, porque é emocionante a gente encontrar, lembrar daquele momento onde Deus tocou no nosso coração. E Ele chama cada um no seu momento. E eu olho para alguns de vocês aqui que eu conheço mais, né? E aí eu lembro da história dos meus amigos queridos, né? Daquele momento que Deus chamou. E Ele chama todo, Ele dá a oportunidade, né? E nós temos um ano inteiro pela frente. Graças a Deus você está bem, está com saúde. Dificuldades nós temos, todos temos, né? Profissionais, financeiras, saúde e tal. Mas o mais importante é que nós temos oportunidade. E Deus nos dá oportunidade de a gente tomar uma decisão no caminho dele. Por isso a gente está aqui. Então, abençoado e santificado é o nome do nosso Deus, né? Que nos dá essa oportunidade. Pensando nas dificuldades que nós temos, eu não sei se você sabe, mas nós temos aqui do lado uma arca. E nessa arca a gente coloca os nossos pedidos de oração. Aqui nas colunas ao lado, você tem um papelzinho desse, tem lápis, tem caneta, onde você pode fazer um pedido de oração. Ou também fazer um agradecimento, né? Quantas bênçãos a gente recebe também. Então, faça seu pedido, faça seu agradecimento. Aproveite a oportunidade e deposite aqui na arca. Nós temos um grupo de oração. E esse grupo de oração, ele pega o teu pedido, ele lê o teu pedido e ele coloca aos pés de Cristo, fazendo um pedido especial, orando por aquilo que você pediu, ou também pelo seu agradecimento. Não perca a oportunidade. Seja bem-vindo à nossa igreja, se você está aqui pela primeira vez, se você já é membro, se você é membro de outra igreja, né? O importante é que a gente está aqui agora, que é o momento da alegria. Estar na casa de Deus é alegria. E o povo de Deus é um povo alegre. Amém? Vamos falar com Deus então? Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus então. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui na sua casa de oração, para adorá-lo, para aprender da sua palavra, para ter o nosso irmão aqui do lado, para ajudá-lo e ouvir também dele amizade, carinho, relacionamento. Obrigado porque o Senhor faz diferença na nossa vida. Obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou e nos trouxe para o seu caminho. Abençoe cada membro da sua igreja, Pai. A cada membro que está aqui, aquele que também não pôde estar, aquele que está viajando, aquele que está chegando agora. Mas bênçãos são para ser divididas, e nós queremos dividir as suas bênçãos com todos, os nossos amigos, nossos visitantes. Esteja aqui em nosso meio, Pai. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração. É um coração pecador, por isso queremos pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, para que a gente tenha um relacionamento verdadeiro contigo. Vamos começar agora um culto de adoração. Vamos começar agora um louvor. Vamos ter uma palavra também, que é a sua palavra. Por isso, Pai, te pedimos mais uma vez, esteja no nosso meio. Faça a diferença em nosso coração. Por Jesus. Amém. Boa noite a todos. Para preparar o seu coração e o meu coração, não há um modo melhor que não seja louvando o Senhor. Nós vamos fazer isso nesse momento. Vamos cantar juntos alguns hinos bem conhecidos de todos para que possamos entoar numa só voz. O hino número 190 do Inário, Seu Maravilhoso Olhar. Todos juntos. Vivi tão longe
do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz de meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte deste amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Amém? Canção da Vida 477. Todos juntos? Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Só as mulheres. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra Só os homens, tu me guias. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltar. Todos juntos, homens e mulheres. Eu te amo mais que tudo, quando forte tua força nunca falhará.
Vamos cantar o hino número 34. Todos em pé, por favor. Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos teus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Lindinalva e eu conversávamos a chegada, a entrada da igreja, e ela colocando que mudou a indicação numérica, mas que tudo é igual. Um novo ano, mas não é tudo igual. Eu já lhe disse que não é. Pode suceder que nós estejamos a caminhar em círculos há algum tempo e, no entanto,
que a abertura do mar esteja prestes a suceder diante de nós. Vamos orar a Deus, para que nós possamos aproveitar as maravilhas que Ele tem para fazer diante de nós. E se houver algum elemento, alguma pendência no processo da nossa libertação, que o Senhor complete a obra que começou. Aqueles que puderem ajoelhar, façam-no, por favor. Meu Senhor, obrigado por nos receberes neste lugar. Somos apenas um pouquinho de gente pequenina que tem experimentado ao longo da vida todo tipo de coisas, tem conhecido as tuas bênçãos, mas também tem vivido em rebeldia, tem adorado a outras divindades, e sabemos que tudo quanto tu desejas de nós é que deixemos o mundo em que estamos e passemos a viver na tua presença, dia a dia, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, adorando-te tão somente. Obrigado por nos permitires entrar neste novo ciclo. Se ele representar mais uma volta diante do deserto e da cadeia de montanhas e do mar, ó Senhor, ajuda-nos, quem quer que sejamos, a vislumbrar a tua mão erguida e o mar aberto diante de nós, colocando-nos fora do alcance dos nossos algozes, dos nossos perseguidores. Eu não sei que necessidades o teu povo está trazendo consigo, mas sei que suprimentos tu tens são suficientes para atender a todos e a cada um. Rogo-te, pois, que por graça abras a tua mão e enchas a nossa mão, em nome de Jesus. Amém. O que acontecerá, o que vai ser o amanhã, não dá pra imaginar. Às vezes eu esqueço e deixo de enxergar que estarás comigo se o mal chegar. Estou em tuas mãos, a vida te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Não irão durar riquezas materiais, mas eu sei que o teu amor para sempre viverá.
Hoje tenho paz e descanso em ti, pois eu sei que sempre estás aqui. Estou em tuas mãos, a vida te entreguei. O meu futuro é teu, pois já te dei meu coração. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Quando estou em meio à dor, me apoio em ti, e aí me torno forte, ó Pai, em tuas mãos. Estou em tuas mãos e só confiarei em ti. Erguerei a minha voz e cantarei louvores mil, pois eu sei que estou em tuas mãos. Sou teu Senhor, estou em tuas mãos. Muito obrigado, Walter, pela linda mensagem, né? Faz a gente voltar no tempo, né? O pessoal da rádio poderia dizer que é um flashback, né? Isso daí eu não sei o ano. Você lembra, Walter, quando foi essa música? 97, né? Pastor Fernando Iglesias, muito bem. Nós estamos felizes pela oportunidade de estarmos reunidos no primeiro dia da semana que já se vai, né? Conforme a Bíblia nos ensina, ao pôr do sol começa um novo dia, então nós estamos nos despedindo do primeiro dia da semana. E é muito bom a gente vir à igreja no primeiro dia da semana, é um ritmo assim um pouco diferente, férias escolares, né? Mas amanhã é um dia de enfrentar algumas lutas, uma barra, né? E aí, alguns vão correr para o banco, outros vão voltar para o trabalho, outros, enfim, vão ter outras atividades. A gente precisa vir à casa de Deus, buscar o refrigério, né, o suporte, aquilo que a gente precisa. E quem vai estar apresentando a palavra de Deus nesse instante é o pastor Fábio Campos, certo? Pastor, eu me esqueci o nome da sua esposa, Shirley. A Shirley está ali, fica em pé, minha querida. Pastor Fábio, ele está recém-chegado aqui a Jacareí. Ele vai ser o pastor auxiliar do pastor Ezequias Guimarães, né? Então, bondosamente, ele já aceitou. É um prazer recebê-lo aqui. O pastor Ezequias vai fazer questão de apresentar num dia de sábado para toda a comunidade, mas aqueles que vieram aqui neste domingo já terão o privilégio, a oportunidade de conhecer mais pertinho, né, o pastor Fábio. Bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe, viu? Já o conhecemos do Encontro de Casais com Cristo e é um prazer. Fiquei feliz de saber quando o senhor e a sua esposa estavam vindo aqui para a nossa igreja. Bem-vindo, obrigado. Até mais. Boa noite. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês hoje. Como foi dito, meu nome é Fábio Campos. A Shirley é minha esposa. Nós estamos mudando para cá agora. Ainda não achamos casa, estamos procurando ainda. Por isso eu vim hoje de Taubaté para cá. E no meu cálculo dava tempo, mas acontece que tem tráfego bastante hoje por causa da questão de muita gente está voltando para casa. Então, foi um pouquinho difícil chegar hoje aqui, mas
É um prazer estar conhecendo vocês. E o interessante desse atraso foi o seguinte: eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas vocês escolheram. Se eu tivesse que escolher uma música, a música seria aquela que vocês cantaram, Com Grande És Tu. Se eu tivesse que escolher um louvor, teria sido o louvor que você cantou. Tá bom? Então, tudo foi combinado por Deus para que essa mensagem fosse ser a mensagem de hoje. Agora, eu não sei, eu estou chegando aqui agora, eu não quero fazer uma gafe logo de cara. São 5 para as 8, e vocês terminam aqui 8h30. Tá, eu vou tentar, mas eu já vou avisando para vocês que eu não sou daqueles pregadores que conseguem pregar apenas 15, 20 minutos. E eu tenho uma mensagem para passar e eu vou falar aquilo que Deus me pediu para falar. Tá certo? Eu vou pedir ao rapaz que hoje põe o meu PowerPoint para mim, enquanto vocês abrem suas Bíblias, em Isaías 40, verso 12. 40, verso 12. Vem dizendo o seguinte: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou com ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas como um pingo que cai de um balde, ou como um pingo de grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Nossa, esse texto para mim é fantástico. E eu fico pensando se Isaías não estava de certa forma exagerando quando ele escreveu isso aqui. Isaías era considerado profeta, poeta. Ele não poderia estar poetizando apenas. Ele também era considerado profeta evangélico. E por isso, ele foi o profeta que mais falou a respeito do Messias e da vinda de Jesus. Mas, quando ele começou a escrever isso aqui, a gente começa a pensar assim: Deus pesou os montes na balança de precisão, ele mediu os céus aos palmos, e chega um momento que ele vira para você e diz assim, que as nações são consideradas por Deus como uma gota d'água que cai de um balde. Depois ele diz: não, eu tô sendo ingênuo, deixa eu explicar melhor para vocês. Seria como um grão daqueles que você só sente na areia da praia. Depois diz: não, desculpe, eu tô sendo ainda ingênuo, deixa eu ser mais claro. É como aquele pó fino que só quando você passa o dedo no móvel que você vê. Depois ele diz: não, deixa eu explicar melhor. É como nada, como menos do que nada, é como se fosse o vácuo. Isaías está dizendo que as nações dessa terra, desse planeta, são consideradas para Deus como um vácuo, como menos do que nada, como se não existisse. E toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do irmãozinho da minha igreja de Santa Ifigênia, lá em Belo Horizonte. E o irmãozinho, uma vez eu fui fazer oração com ele, e a gente ajoelhou para orar, e na oração ele virou e falou, parecido com o que o irmão orou hoje, falando que nós somos pequenininhos, né? Só que o meu ancião lá daquela igreja, em Santa Ifigênia, ele falou desse jeito na oração: Pai, perdoa eu que sou pó, perdoa esse rapaz que é pó, perdoa essa poeirada toda aqui da igreja. E aquele dia eu vi realmente, nós somos pó diante de Deus. Somos o quê? Nada, menos do que nada para Isaías, como se fosse um vácuo. Então, eu pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que eu gostaria mostrar para vocês, se Isaías, a gente vai testar hoje, se Isaías estava ou não exagerando naquilo que ele falou. Isso que vocês estão vendo aí, nada mais é do que a nossa Via Láctea. Essa foi uma das primeiras fotos já registradas do espaço, e quando eles tiraram essa foto, Galileu Galilei voltou o seu telescópio para os céus, ele viu uma coisa semelhante a essa que você está vendo aí, e daí que eles tiraram o nome da nossa galáxia, chamada de Via Láctea, porque que significa em português caminho do leite, porque quando eles viram essa imagem do espaço sideral, parecia que uma vaca tinha passado e derramado leite, então por isso eles chamaram ela de caminho do leite. Mas de Galileu para cá,
as coisas evoluíram, o homem foi ao espaço, eles criaram cada vez telescópios maiores, com lentes cada vez mais potentes, até que eles chegaram ao que eles consideram a mais perfeito telescópio que já existiu, que é o telescópio Hubble, esse que você está vendo aí hoje, tá certo? Ele consegue tirar fotos lindas do espaço, e isso daí que você está vendo é um furacão visto pelo lado de fora da Terra, o furacão Earl. É difícil de falar, mas é isso mesmo que significa. E a Terra, ele consegue tirar fotos excelentes da Terra, inclusive as melhores fotos que nós temos do nosso planeta foram tiradas também pelo telescópio Hubble. Só que a Terra, durante muito tempo, foi para nós, seres humanos, como um axioma, uma verdade muito grande para a gente poder entender. Foi ou não foi? Durante muito tempo, a gente viveu dentro desse planeta sem entender como é que ele era e qual o tamanho e a extensão completa dele. Quem aqui já fez uma viagem de uma semana de carro? Deixa eu ver as mãos. Já alguém? Na Terra, assim, dirigindo o tempo inteiro? Tem gente que já fez 2 semanas de viagem de carro, dirigindo a 100 km por hora. Sabe, se você for cortar os Estados Unidos pela Rota 66, de um lado ao outro dos Estados Unidos, você vai levar 3 semanas dirigindo a 100 milhas por hora dentro de um carro, e você só vai ter visto terra na tua frente. Só que é interessante que o continente americano, da América do Norte, não nem o continente americano, mas a América do Norte, ela não é nem um continente, é apenas um país. E, embora seja muito grande, não é o maior de todos. E você consegue ficar 3 semanas dirigindo a 100 km por hora e só vendo terra. Só que o interessante é que a terra no nosso planeta corresponde a apenas 30% do planeta. 70% é água. E durante muito tempo a gente viveu dentro desse planeta sem entender direito o que ele era pelo lado de fora. Tá? A Terra era para nós um axioma, tanto é que os homens criaram várias teorias antigas, né? Como que a Terra funcionava. Alguns diziam que a Terra era quadrada e havia uma cachoeira eterna que caía ali. Existiam alguns que diziam que a Terra estava escorada no casco de uma tartaruga, e os antigos gregos falavam a respeito de um homem chamado Atlas, o gigante que segurava a Terra nas suas costas. Só que a gente só foi entender a Terra de fato e ver a Terra pelo lado de fora depois de 1961, quando pela primeira vez um astronauta russo chamado Yuri Gagarin foi para o lado de fora do planeta. E é interessante a história de Yuri Gagarin, porque ele foi para o espaço e quando ele voltou, os jornalistas do mundo inteiro queriam entrevistá-lo para dizer como foi a experiência do primeiro homem a sair pelo lado de fora da Terra. E quando ele saiu para fora da Terra, a primeira coisa que ele disse, ele falou uma frase que ficou famosa no mundo. Alguém sabe a frase? A Terra é azul. Parece uma frase boba hoje, porque a gente cansa de ver imagens da Terra, mas ninguém nunca tinha visto a Terra por fora. E pela primeira vez alguém viu a Terra pelo lado de fora, e qual foi a coisa que ele exclamou? A Terra é azul. Quando ele voltou, os jornalistas vieram entrevistá-lo, e ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse assim: eu descobri uma coisa muito importante quando estive no espaço. E eles disseram: o quê? Descobri que Deus não existe. Aí ele falou assim, os jornalistas perguntaram: como você sabe que Deus não existe? Não, eles vivem dizendo que Deus está nos céus. Eu estive no céu e Deus não estava lá. Ironizando a religião. Isso aconteceu em 1961, 62, 63, 64, na década de 70 ali, os Estados Unidos e a Rússia comunista estavam em corrida armamentista, todo mundo querendo saber quem que ia chegar primeiro no espaço, quem que ia conquistar, quem que ia fazer armas mais poderosas, até que em 1968 os Estados Unidos estavam vivendo um momento bagunçado. O presidente Kennedy já havia morrido, agora em 68 eles matam Robert Kennedy, o irmão dele. Em 68 também eles assassinam Martin Luther King. Os negros vão para a rua e começam a fazer uma quebradeira, queimar tudo. E o país estava numa bagunça tremenda, quase implodindo dentro dos Estados Unidos, uma guerra civil, quando de repente, no final do ano, já em dezembro, os astronautas da Apollo 8 são mandados para o espaço com a missão de dar uma volta em torno da Lua e retornar à Terra. Eles queriam ver the black side of the moon, o lado escuro da Lua. E quando eles dão uma volta em torno da Lua, porque eles estavam atrás da Lua, as comunicações de rádio pararam, cessaram. Enquanto eles estiveram do lado escuro da Lua, eles não conseguiram se comunicar com a Terra. Mas quando eles saíram de trás da Lua e começaram a ver a Terra novamente, por trás da Lua, o rádio voltou a comunicar e era noite
de Natal. A Houston mandou uma mensagem para eles: olha, 1 bilhão de pessoas estão vendo e ouvindo vocês através da televisão e do rádio. Mande uma mensagem para o seu povo, para o planeta Terra, a qualquer uma que vocês quiserem. É interessante que os astronautas da Apollo 8 pegaram a Bíblia e começaram a ler em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E astronauta após astronauta foi lendo a Bíblia. Os 3 foram passando até lerem completamente o capítulo 1 de Gênesis. Os Estados Unidos estavam admitindo que Deus era o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nele há. Deus existe. E o engraçado é que a Rússia comunista acabou, foi desmantelada, não existe mais como potência mundial. Mas os Estados Unidos permanece como o país mais poderoso desse mundo. Então, a Terra, ela, como eu disse, sempre foi um axioma para a gente. A Terra, ela é muito grande quando a gente para pensar. Mas os astronautas mandaram em 1975 uma astronave chamada Voyager 1. E a missão da Voyager era viajar eternamente no espaço. E ela foi lançada sem nunca terem planos de fazer com que ela voltasse outra vez. O plano dela é apenas ir se distanciando cada vez mais da Terra. E as melhores imagens que nós temos de Plutão, Netuno, Saturno são as imagens tiradas por essa espaçonave. Só que é interessante que depois que ela estava andando 9 anos numa velocidade bem abaixo da velocidade da luz, os astronautas resolveram fazer o seguinte: vamos virar ela para o nosso planeta e tentar tirar uma foto do nosso planeta. Vamos ver como que é o nosso planeta depois que a nossa espaçonave viajou 9 anos, uma grande distância. Vamos ver como que é o nosso planeta. Só que essa espaçonave, ela tira fotos escaneando o céu. Ela tira foto assim. Depois ele junta tudo naquela grande imagem e forma uma imagem gigantesca. E depois de 9 anos viajando, numa velocidade bem abaixo da velocidade da luz, eles resolveram tirar uma foto do planeta. E a foto que foi tirada do nosso planeta, a uma grande distância, surpreendeu os cientistas. Todo mundo ficou maravilhado com essa foto, que ficou conhecida no mundo como The Blue Dot. Querem ver a foto? Estão preparados? Não, vocês têm certeza? Vocês querem ver? Então tá bom. 1, 2 e... Gostaram da foto? Estão vendo o planeta aí? Não? Vocês estão vendo um pontinho branco aqui? Deixa eu melhorar para vocês. Está dando para ver agora? Aquilo ali, meu amigo, é o nosso planeta. Todos os grandes homens que já viveram nesse planeta, de Alexandre o Grande a Hitler, lutaram para tentar conquistar esse pequeno pontinho azul do universo. É isso daí apenas. É isso que eles tentaram conquistar. Isso que você está vendo aqui é um raio do Sol. Deixa eu mostrar melhor. Isso aqui é apenas um raio do Sol. E o nosso planeta está bem aqui, pequenininho, perto do nosso Sol. O nosso Sol, ele é bem grande. Aliás, o nosso planeta é pequeno perto de outros planetas. Aqui está a Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, Plutão. Mas quando você chega aqui, você vê que Júpiter fica bem maior do que a nossa Terra. E olha, perto do Sol, a Terra fica apenas um pequeno pontinho. Na verdade, a Terra, alguns estimam que seja 1 milhão de vezes menor do que o Sol. Ou seja, se a gente fosse tentar fazer isso em diminuição, se a Terra fosse uma bolinha de gude desse tamanho, o Sol seria uma bola de 1 metro de raio. 1 metro de raio. Só para vocês terem ideia, existem algumas estrelas maiores do que o Sol. Uma delas é uma estrela bem conhecida de vocês, talvez, chamada Betelgeuse. Betelgeuse, se fosse diminuída nas mesmas proporções, a Terra fosse uma bolinha de gude, o Sol uma bola de 1 metro de raio, Betelgeuse teria que ser uma bola de 500 metros de raio. Tá? Ela é tão grande que a distância entre o Sol e a Terra é de 93 milhões de milhas ou 150 milhões de quilômetros. Isso
é bem distante. É tão distante que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Você fala ela andou 300 mil quilômetros, mas a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Isso significa que se o Sol se apagasse meio-dia e 8 apenas, a gente ficaria sabendo, porque a luz do Sol continuaria viajando. Só que é bem distante, porque a velocidade da luz é bem grande. 300 mil quilômetros por segundo. Só que, para que Betelgeuse pudesse passar entre o Sol e a Terra, sem esbarrar nenhum nem outro, para ela poder passar no meio, a distância entre o Sol e a Terra teria que ser 5 vezes maior. Para vocês terem ideia do tamanho de Betelgeuse. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do nosso Sol. Essas são imagens reais tiradas do nosso Sol. Aqui nesta chama de fogo de uma das explosões solares, caberiam mais de 100 planetas Terra. Às vezes, quando uma explosão dessa dá lá no Sol, os cientistas ficam com medo dela, essa explosão vir em direção da Terra, porque as coisas podiam esquentar muito por aqui. Eu fico às vezes pensando como que é fácil de Deus esquentar as coisas para nós aqui, né? A Bíblia fala, alguns acreditam que a Terra vai ficar 7 vezes mais quente. Para Deus isso não é muito difícil de fazer, não. Mas embora o Sol esteja grande, como eu falei, ele perto da LBV 1806, ele é bem pequeno. Na verdade, existem tantas estrelas no céu que os cientistas não conseguem dar nomes para todas elas. Por isso, se você quiser um dia, você que é um cara romântico, quer homenagear a tua esposa, falar assim, eu quero homenagear você, meu amor. Você pode ligar para a NASA. Por uma quantia de apenas R$50, você pode dar o nome da tua amada para uma estrela. Já pensou? Todo mundo olhava para o céu e falava, lá vai a Vanessa, a Júlia. Ia ser legal, né? Agora, a LBV 1806 não tem nome, mas o Sol perto dela seria apenas um pixel nessa foto, tá? Aqui você vê outra estrela que é maior do que a LBV 1806, chamada de Antares, fica na constelação de Escorpião. Ela é bem maior que a LBV 1806. Ali está Antares, ali está Arcturus, e apenas um pixel nessa foto seria o nosso Sol. Só para você ter ideia, se a gente conseguisse viajar 12 anos na velocidade da luz, 12 anos a gente pudesse entrar numa espaçonave a 300 mil quilômetros por segundo, a gente viria, depois de 12 anos viajando, as primeiras estrelas ao redor do nosso Sol. Aqui estão algumas delas: Sirius, Eridane, Procyon. Depois, se a gente pudesse andar então um pouquinho mais rápido, a mesma velocidade da luz, mais 250 anos na velocidade da luz, a gente conseguiria ver um pouco mais da nossa vizinhança solar. Ali estaria Aldebaran, Viegas, Arcturus, aquela estrela que eu mostrei para vocês, tá? E depois que se a gente conseguisse finalmente viajar 5.000 anos na velocidade da luz, finalmente a gente conseguiria ver algumas das ondas da nossa Via Láctea. Isso aqui que você está vendo seriam ondas da Via Láctea, porque ela gira em espiral. Isso aqui seriam braços, ondas da nossa Via Láctea. E a gente conseguiria ver pelo menos a constelação de Órion por inteiro. Ali estaria Betelgeuse, Órion, Orion Belt, que é o cinturão de Órion, que por vocês é conhecida como as Três Marias. Finalmente, a gente poderia comparar, só para você ter uma ideia, o Sol, Sirius, Pollux, Arcturus. Ali estaria Betelgeuse, o Sol seria um pixel e aqui estaria Antares. Só para vocês terem ideia, o interessante da constelação de Órion, e eu sei que vocês, quem acompanha o pastor Rodrigo aí, sabe muito a respeito da constelação de Órion. Aliás, Ellen White fala claramente que a cidade santa viria por um buraco aberto por Órion, as estrelas se moveriam por ali. E o interessante de Órion é que ela tem algumas estrelas bem diferentes. Aqui que você está vendo seria aquela estrela que eu chamei para vocês de Betelgeuse, que é 500 vezes maior do que o Sol. Aqui estaria Rigel, é um pouco menor, mas ela é mais nova. Betelgeuse é uma gigante vermelha. As estrelas estão divididas em cores: cor avermelhada, estrela velha; cor amarelada, estrela de meia-vida; cor azulada é uma estrela mais nova, que tem muito material ainda para queimar. E aqui está as Três Marias, que seriam o cinturão de Órion. Aqui no meio tem uma coisa que parece uma estrela, mas na verdade é uma nebulosa, um amontoado de gases que formam uma cortina no céu que os cientistas não conseguem ultrapassar para ver o que vem ali. Eles não sabem dizer por que existe um brilho tão grande naquele lugar, porque eles não conseguem encontrar nenhuma estrela de fato, mas apenas um amontoado de gases
perto do cinturão de Órion. O interessante é que todas as nossas estrelas geralmente têm nomes de origem grega. Quando você fala Antares, você fala Arcturus, você fala outros, são geralmente nomes de origem gregas. Mas as estrelas da constelação de Órion têm nomes de origem semita. Para quem não sabe o que é semita, semita é o seguinte: quando Noé saiu da arca, tinha Sem, Cão e Jafé, os seus 3 filhos. Os descendentes de Sem são chamados de semitas. O fato da gente falar que essa constelação tem nomes de origem semita significa claramente que os nomes delas já haviam sido dados antes do dilúvio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O próprio Sem já chamava essas estrelas desses nomes que eu vou falar para vocês. Por exemplo, a Betelgeuse, que é uma estrela gigante, ela vem da junção de 2 palavras que você até entende, conhece da Bíblia. Betelgeuse significa Betel, remonta o dia que Jacó fugiu do seu irmão, deitou um dia numa pedra, teve um sonho, e o sonho que ele viu era o quê? Uma escada que ligava o quê? O céu até a terra. Olha que interessante, né? A gente sabe que na Bíblia existem 3 diferentes tipos de céus. A Bíblia fala assim: Deus criou os céus e a terra. E quais são os céus? O céu que a gente vê aqui, o espaço sideral, e o céu, habitação de Deus, que, segundo Ellen White, seria o centro do universo. Tudo gira em torno do lugar onde Deus habita. Tá? Quando Jacó teve a visão da escada, ele estava dizendo que teve uma visão que ligava o céu à terra. Ele estava falando de uma coisa tipo o lugar onde Deus habita até este planeta. E quando ele acordou, ele disse: este aqui não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Olha o que ele disse. E ele chamou aquele lugar de quê? Betel. A palavra Betel significa Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. E Geusa, que é o nome da estrela, é Betelgeuse, ela vem da mesma origem da palavra Gaza. A palavra Gaza era a cidade em que Dalila se encontrava com Sansão. E Dalila ia se encontrar com Sansão, e um dia Sansão foi lá namorar com Dalila, e os caras resolveram prender Sansão dentro da cidade, fecharam as portas, mas Sansão arrancou o portão de Gaza e lançou o portão de Gaza em cima de um monte chamado Horebe, que era o monte de Deus, era conhecido como monte de Deus. E a palavra Gaza passou a ter o sentido de portal do monte. A palavra Betelgeuse por completo significa portal do monte, onde é a casa de Deus. É isso que significa o nome Betelgeuse. E nos assusta pensar que Ellen White, sem ter essa informação, dizia claramente que a cidade santa passará por ali para vir até a terra. Queridos, se a gente pudesse então viajar mais, 5.000 anos na velocidade da luz, a gente viria as primeiras ondas, mas se a gente viajasse mais ainda, a gente viria coisas ainda mais maravilhosas. Se a gente pudesse andar então 50.000 anos na velocidade da luz, a gente finalmente conseguiria ver a nossa Via Láctea por inteiro. A nossa galáxia, só a nossa galáxia, ela é tão grande, que às vezes fica difícil colocar os números na cabeça. Dentro da nossa galáxia existe um número estimado de 200 milhões de estrelas. Só que os cientistas pesquisando, vasculhando a nossa galáxia, descobriram que cada uma dessas estrelas, elas têm o que eles chamam de exoplanet. Um planeta que fica do lado de fora do nosso sistema solar. Então, cada um dessas estrelas, tem 3 a 4 planetas em média. Alguns têm mais, outros menos. Alguns planetas bem maiores do que daqueles que a gente tem aqui. Você já alguma vez já olhou para o céu, admirando as estrelas? Você teve a sensação de que a estrela estava piscando para você? Sim ou não? Sim? Você sabia que toda vez que você olha para o céu e uma estrela parece piscar para você no céu, geralmente é porque ela realmente piscou? Porque existem planetas tão grandes que quando eles estão fazendo sua translação em torno daquela estrela, ele ofusca a estrela por um instante e ela pisca para você. Isso é chamado de exoplanet. Isso acontece muito quando a gente olha para o céu.
E é tão interessante que a nossa galáxia tem uma média de 3 a 4 planetas rodando em torno de cada uma dessas 200 milhões de estrelas, o que dá o total de 1,2 bilhões de planetas dentro da nossa galáxia. E a nossa galáxia não é uma das maiores que existe no espaço, mas ela é muito especial, porque afinal de contas a gente mora aqui, né? Mas ela não é uma das maiores, mas se a gente quisesse viajar na velocidade da luz, saindo daqui para passar até aqui, cortando direto, sem parar em lugar nenhum, levaria 100 mil anos na velocidade da luz. Você tem ideia o tamanhozinho da nossa galáxia? A nossa galáxia, ela é quente no meio e fria ao redor. E pela graça de Deus e pela providência divina, nós não estamos aqui. Se nós estivéssemos aqui, a gente estaria tudo torradinho. Mas nós estamos bem aqui, dentro da nossa galáxia. Deixa eu perguntar uma coisa. Você me responde, seja sincero. Está dando para ver São Paulo ali? Tá não, Jacareí dá, não dá não? Está dando para ver a igreja? Jardim América? Essa igrejona aqui? A igrejona dá para ver. Uma vez eu perguntei se está dando para ver a igreja, o irmãozinho falou assim, não, está dando para ver a formiguinha dentro da caixa d'água. A verdade é que, quando eu olho para essa imagem e penso no que Isaías falou, eu pergunto para você, Isaías estava mentindo? A Bíblia fala que Deus conhece cada uma dessas estrelas pelo seu nome, e que Ele as conta de modo a não deixar que nenhuma sequer falte. Cada uma delas tem um nome, Deus sabe, cada uma delas pelo seu próprio nome. É triste, o pastor às vezes não consegue decorar o nome dos irmãos da igreja, mas Deus conhece todas as estrelas do espaço sideral pelo seu nome. A Bíblia fala que nenhuma delas Ele deixa faltar. Olha só para você ver. Só que isso daí não é nada, porque, veja, a nossa galáxia, se a gente pudesse andar a 500 mil anos na velocidade da luz agora, a gente conseguiria ver não só a nossa galáxia por fora, completa, mas a gente conseguiria ver também outras, como a mais perto de nós é a Sagitários, que aqui, nessa imagem aqui, você consegue vê-la melhor. Sagitários está bem aqui abaixo de nós, tá? Logo depois disso, você veria também algumas outras, como a Ursa Menor, a Melancto. Passando um pouquinho mais à frente, eu queria mostrar para vocês uma coisa que aconteceu em 95, aliás. Depois que o telescópio Hubble estava pronto, os cientistas resolveram fazer uma coisa meio arriscada. Eles resolveram tirar uma foto de um ponto escuro do universo. E por que era arriscado? Na verdade, o Hubble custa milhões de dólares para poder manter. E precisa de um grande número de patrocinadores que patrocinam ao redor do mundo inteiro. Quando eles decidiram tirar uma foto de um ponto escuro do espaço, aquilo era uma coisa de muito risco, porque para puxar, eles queriam tirar uma foto um ponto escuro do espaço, mirar o Hubble para lá, e depois puxar todo o zoom do Hubble, para ver se eles encontravam lá naquele ponto escuro alguma coisa lá, que daqui a gente não conseguisse ver, entendeu? Então eles iam pegar um ponto escuro, puxar todo o zoom, depois focar. Quando eles focalizassem, eles queriam ver o que tem lá naquele ponto escuro. Só que se eles fizessem isso, e a foto saísse preta, sem nada, seria um absurdo, um desperdício de dinheiro. E olha, leva 10 dias para o Hubble puxar todo o zoom dele. É 10 dias puxando o zoom. Tá? Mas os cientistas resolveram correr o risco e fizeram isso. E eles tiraram uma foto chamada Ultra Deep Field. É uma foto que o Hubble tirou, conhecida no mundo científico como Ultra Deep Field. E a foto que eles tiraram de um ponto escuro do universo, que seria mais ou menos do tamanho da ponta de um dedo no espaço, foi essa. Isso que você está vendo aí não são estrelas. Cada ponto brilhante que você está vendo aqui são galáxias maiores e menores do que a nossa. As galáxias avermelhadas são galáxias mais distantes e mais antigas. As mais azuladas são galáxias mais perto e mais novas. Cada uma delas contém uma média de 200 milhões de estrelas, com planetas girando em torno dessas estrelas.
cada uma delas seria um mundo diferente, distante de nós. E o que a gente vê aqui nessa foto nem são elas mais, mas a imagem do passado delas. Porque na verdade, essas fotos são a luz viajando a 13 bilhões de anos na velocidade da luz. É isso que você está vendo aqui. Essa imagem anda viajando pelo espaço, até ser captada do jeito que ela está aqui, ela viajou por 13 bilhões de anos na velocidade da luz. Tá? Olha só para você ver. Aqui uma imagem mais perto para vocês verem e repararem que são galáxias. Aliás, depois disso virou um rotineiro do Hubble tirar fotos de galáxias. E as fotos são maravilhosas. Essa é uma das galáxias que o Hubble fotografou. Essa fica a 60 milhões de anos-luz da Terra. Essa 50 milhões de anos-luz da Terra. Essa 3 milhões de anos-luz da Terra. Está pertinho. Olha. 50 milhões. Isso aqui é um lugar de nascimento de estrelas. Essa é conhecida como o olho de Deus. Outro lugar de nascimento de estrelas. E assim vai. Galáxias e mais galáxias. Diferentes, maiores e menores do que a nossa. A grande nuvem de Magalhães, 179 mil anos-luz da Terra. As estrelas do céu estão todas sujeitas às leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. Testemunhos seletos. Então, se a gente continuasse a nossa viagem, a gente andasse a 500 mil anos na velocidade da luz, pulasse disso para 5 milhões de anos-luz, a gente veria então outras galáxias mais distantes. Mas se a gente andasse mais e fosse a 100 milhões de anos-luz da Terra, a gente veria que aquelas galáxias ficariam pequenininhas e formariam outras nuvenzinhas de galáxias. E elas iam se juntando, até que a gente chegasse a 1 bilhão de anos-luz da Terra. Essas pequenas nuvenzinhas de galáxias que a gente veria são chamadas pelos cientistas de superaglomerados de galáxias. Ah, queridos, e nós estaríamos bem ali. Deixa eu perguntar de novo. Está vendo a igreja aí? Isaías estava exagerando? A gente é como nada, como um vácuo. Agora, se a gente conseguisse andar tudo, enfim, que os cientistas já mapearam do universo, a gente chegaria até 14 bilhões de anos-luz da Terra, que é conhecida como o universo conhecido hoje em dia, e nós estaríamos bem ali no centro de tudo isso. E queridos, isso aí é o universo conhecido. Cada um daqueles pontos que você vê ali, cada uma daquelas nuvens são aglomerados de galáxias, contendo elas milhões e milhões de estrelas. Eu vejo que Isaías não estava exagerando. Só que é interessante, a gente vê essas coisas grandes, e a gente pensa assim, nossa, então Deus tem muito trabalho para fazer, não dá tempo dele cuidar de mim não, né? Mas como a música que foi cantada hoje fala, eu estou em tuas mãos, a vida eu te entreguei, o meu futuro é teu, porque já te dei o meu coração. É tão interessante quando a gente para pensar, Deus não é Deus só das coisas grandes, mas Ele é Deus das coisas pequenas também. Deus é Deus das coisas pequenas, e a gente às vezes não para reparar como isso é verdade. Jesus tentou explicar isso para a gente, Ele falou assim, ó, olha os pardais, não semeiam nem plantam, mas no entanto Deus cuida deles. Olhai o lírio do campo que nasce no meio do pântano, ninguém vê ele tem um dia de brilho, com aquela roupa maravilhosa. Salomão não se vestiu como ele, chega à tarde, ele morre, mas Deus fez questão de apenas por algumas horas vestir aquele lírio com uma roupa melhor do que a de Salomão. Deus cuida disso. O pardal é uma praga no nosso mundo, né? Tem tudo quanto é canto do planeta, tem pardal. E eles espalham doenças, mas Deus, você já viu um pardal plantando, correndo atrás, preocupado com o que ele vai comer amanhã? Já viu? É tão interessante a gente ver como Deus cuida das pequenas coisas. Eu gosto de pássaros, um dos pássaros que eu gosto é aquele pássaro chamado pica-pau, tem muito por aqui, né? Lá em Taubaté tem mais ainda, até a terra do pica-pau amarelo. Mas o pica-pau é interessante, ele bate com a cabeça com o bico duro, na madeira dura, o dia inteiro. E eu fico me perguntando, por que o pica-pau não fica doido? Né? Você já experimentou bater sua cabeça 10 vezes ali
na árvore ali da esquina? Vê o que acontece? O pica-pau bate a cabeça o dia inteiro na madeira dura e não fica doido. Os cientistas tiveram curiosidade de saber por que o pica-pau não fica doido. E abriram o cérebro do pica-pau e descobriram que o cérebro dele é protegido por 2 amortecedores, do lado de frente e do lado de trás do cérebro. Que toda vez que ele bate a cabeça, o cérebro dele é amortecido. Por isso o pica-pau não fica doido. Eu fico perguntando, quem foi que se deu o trabalho de colocar um amortecedor na cabeça do pica-pau? Os cientistas gostam, eu gosto também de outro bicho chamado bem-te-vi. O bem-te-vi canta bonito, né? Aquele... Só que o bem-te-vi, ele é interessante, ele gosta de comer pequenas cobras. Colocaram ele numa gaiola bem grande, mais ou menos, um pouquinho maior do que dessa igreja, e lá dentro fizeram uma experiência. A experiência era o seguinte: colocaram algumas cobras lá dentro, e assim que o bem-te-vi viu a cobra, ele ia lá em cima, subia em cima dela e picava a cabeça dela até matar e comer. Só que um dia colocaram uma cobra de uma cor vermelha e preta. Que cobra é essa? Coral. Colocaram outra cobra com uma pinta de cobra venenosa. O bem-te-vi nem se aproximou delas, porque eles descobriram que o bem-te-vi consegue discernir pela cor qual que é a cobra que é venenosa e qual que não é, e não come as venenosas. Eu pergunto para você, quem deu inteligência para o bem-te-vi saber discernir pela cor qual que é a cobra que é venenosa e qual que não? Quem? Deus. Tem outro bicho, um outro pássaro que eu acho interessante, é o pombo-correio. O pombo-correio é interessante, você coloca um saquinho na cabeça dele, tampa a cabeça dele, a visão dele, e você pode andar 100 quilômetros, andando para qualquer distância que você quiser, fazendo curvas, dando voltas. Depois, quando você chegar num determinado lugar e tirar aquele saquinho da cabeça dele, soltá-lo no ar, o pombo-correio vai levantar voo e vai seguir diretamente de volta do lugar aonde ele saiu. Ele consegue achar de volta o lugar onde ele saiu, e sem olhar em mapa, sem olhar no Google Earth, sem ter computador nem nada. E os cientistas resolveram abrir a cabeça do bicho para descobrir por que ele era desse jeito. Descobriram que tem na cabeça dele uma glândula, do tamanho da ponta de um alfinete, que é guiada pelo campo magnético da Terra. O pombo-correio tem um GPS na cabeça dele. E a pergunta é, quem foi que colocou o GPS dentro da cabeça do pombo-correio? Quem foi? Deus. E Deus é Deus dessas coisas pequenas, mas coisas ainda menores. A gente fica vendo às vezes a perfeição de uma célula, é ou não é? A célula, existem que lá? Mitocôndrias, um monte de maquininhas que trabalham ali dentro, fazendo cada uma função especial, que se elas não trabalhassem, a gente não estaria vivo. Basta uma dessas não funcionar, que a gente começa a passar mal, a gente começa a ficar fraco, a gente começa a não ter condições de fazer nada nessa vida, fica doente. Por quê? Porque apenas essas pequenas maquininhas que estão dentro do nosso corpo deixam de funcionar. Agora, os cientistas não foram até a célula apenas, eles conseguiram descobrir o DNA. O que é DNA? Informação genética. Toda vez que você nasce uma nova criança, cada célula que é criada, cada coisa que vai ser montada, passa primeiro no DNA, para pegar informação, para descobrir como é que tem que ser feito. É por isso que você tem 2 orelhas, um nariz, 2 olhos e uma boca. Porque tudo que é feito, foi feito em você. Foi primeiro buscado informação lá dentro, para depois construir você do jeito que você é. Só que cada célula tua tem DNA. E o DNA, se fosse desenrolado, ele daria uma distância de mais ou menos 2,5 metros, porque ele está todo enrolado. Mas se ele fosse desenrolado, em cada célula existe um DNA que, se fosse desenrolado, ele seria mais ou menos de 2 metros de distância. Agora, além disso, os cientistas quiseram fazer mais. Essa história do átomo não é de hoje. Na verdade, quem começou o atomismo foram os filósofos gregos. Existiam os filósofos atomistas. E qual era a ideia por trás do átomo? Há muito tempo atrás, os gregos pensaram nessa ideia. Se eu pegar uma maçã, eu consigo cortar ela em 4, depois consigo cortar em 8, depois consigo cortar em 16. Se eu fosse cortando, ia chegar um momento que eu ia chegar numa partícula tão pequena que eu não conseguiria mais cortar. Ela se chamaria átomo, significa indivisível, que não dá para dividir mais. Daí veio a palavra átomo. E os cientistas do primeiro modelo atômico era de uma bola, como se fosse uma bola de bilhar, sólida. Depois deles descobrirem a bola, acharem que o átomo era uma bola de bilhar, depois eles descobriram, não, ele não é uma bola de bilhar. Na verdade, ele está dividido entre nêutrons, prótons, e existe uma outra coisa,
que fica girando em torno dele, chamado de quê? Elétrons. Depois eles falaram assim, não, mas não é só isso. A gente consegue dividir o átomo. Se você divide um átomo, você tem uma coisa chamada quarks. Se você divide os quarks, você tem uma coisa chamada leptons. Se você divide os leptons, você tem uma coisa chamada mesons. Se você divide os mesons, você vai dividindo, até você vai chegar à última partícula que eles descobriram hoje, é a partícula de Higgs, que eles não conseguem ver, mas eles já calculam que ela exista. Isso significa que depois que descobriram o átomo, que na cabeça deles era indivisível, o átomo já foi dividido 100 vezes. E existem alguns átomos que surpreendem, algumas partículas dessas que surpreendem os cientistas. Existe uma partícula chamada lepton, que ela é bem interessante. Se você divide um quark, você tem 2 leptons. E os leptons são umas partículas bem interessantes, que elas têm uma rotação, e uma roda junto com a outra. Quando você divide o quark, você tem 2 leptons, e os dois vão girar sempre do mesmo lado. Se você dividir um, e colocar um aqui no Rio de Janeiro, e outro lá em Nova York, e depois você pegar e mudar a polarização dessa daqui, e ele começar a girar do outro lado, a que está lá em Nova York também vai mudar. Os dois estão intrinsecamente ligados e os cientistas não sabem por quê. Existem alguns quarks exóticos que conseguem passar do ponto A para o ponto B sem fazer o caminho entre eles. Ele apenas desaparece aqui e aparece aqui. E os cientistas não sabem explicar por quê. Quando chega no mundo da física quântica, os cientistas ficam surpreendidos e eles começam a pensar, a maioria dos cientistas quânticos começam a descobrir que Deus existe. E dentre essas coisas infinitamente grandes que existem, e das coisas infinitamente pequenas que existem, existe o ser humano. Razão por qual tudo isso foi criado. Razão por que cada uma dessas coisas existe. Deus fez tudo isso pensando em mim e em você. O que eu não entendo às vezes é isso aqui. Talvez seja esse o ponto que eu queria chegar hoje. Porque a gente é tão tímido quando a gente tem um Deus tão grande? Por que a gente é capaz de vir na igreja e cantar quão grande és tu, e depois viver uma vida como se Deus fosse pequenininho, não desse conta de fazer nada? Por que a gente é capaz de falar na igreja, Deus é grande, mas quando a gente vive a nossa vida, a gente parece que tem medo de pedir coisas para Deus e de confiar de fato que Ele é capaz de fazer, se a gente pedir de fato segundo a sua vontade. Eu fico comparando mais ou menos assim. Vamos supor que eu tivesse um amigo, e esse meu amigo fosse da família Rothschild, uma família lá da Inglaterra, que tem nada mais, nada menos que 500 bilhões de dólares na conta, apenas para gastos pessoais. E esse líder da família Rothschild, que provavelmente pareceria com o meu ancião aqui, o primeiro ancião, é Paulo, né? Ayrton. O Paulo é aquele ali. Parecido com Ayrton, assim, bem vestido e tal. E ele virasse para mim e dissesse assim, Fábio, você tem sido um bom amigo durante 30 anos. Você sempre tem me apoiado em todas as coisas. Você nunca me pediu nada, meu amigo. Está chegando agora o Natal. Pede o que você quiser que eu vou te dar. E eu virasse para esse meu amigo, Ayrton Rothschild, virasse para ele e falasse, querido, meu fusquinha está quebrado, será que você consegue pagar o conserto para mim? Ou você pediria uma bicicleta nova? Eu fico pensando assim, quando você tem um amigo desse, poderoso, será que você faria um pedido bobo desse? Às vezes eu fico vendo assim umas meninas que chegam para mim do pé da igreja, pastor, mas ele é tão bom, eu estou pedindo para Deus para me casar com ele, pastor, ele não é da igreja, mas eu vou trazer ele para a igreja, você vai ver, eu estou pedindo a Deus isso. Agora você deu o Deus do universo, Deus todo-poderoso, está pedindo para Deus, para Ele trazer para você um Zé Mané, que nem da igreja é. Em vez de você pedir para Deus, príncipe, um marido especial, aquele homem que vai modificar completamente a tua vida, um homem que seja da igreja, fiel a Deus em todos os setores. Tem gente que às vezes fica pedindo pedidos tão minúsculos para Deus, que Deus olha e fala assim, será que esse cara não entende quem eu sou? Eu sou Deus poderoso do universo, eu tenho orado a Deus, eu estou vindo para cá agora e eu tenho orado a Deus para que Deus, minha oração para Deus é que Deus converta Jacareí para Ele. Eu tenho pedido a Deus que Deus traga Jacareí para esta igreja, que Deus transforme a vida dessa cidade por completo, porque eu não ouso, tendo um Deus tão grande, fazer pedidos tão pequenos. Então, queridos,
que a gente tenha de fato a ideia e a noção de quem Deus é. Isaías falava poeticamente de Deus porque ele não tinha como usar medidas para poder descrever quão grande Deus é. E ele pedia coisas grandes para Deus. E ele sabia que Deus era poderoso para fazer. Eu não sei qual o tamanho do teu problema, mas chegou o momento de você dizer para o teu problema o tamanho do seu Deus. Você pode fazer isso. Que Deus abençoe você nessa noite, para que você saia daqui encantado com a grandeza de Deus. E quando você for dormir essa noite, que você possa dizer sim, quão grande és tu. Tem uma poetisa que certa vez tentando descrever isso, ela falou desse jeito: hoje eu não te escrevo, Senhor, para pedir. Quero que seja apenas louvor. Como o canto de um passarinho, meu poema se faça hino e com incenso chegue aos teus pés. Nem promessa, nem jura, nem voto, Senhor, só louvor ao Deus grande que és. Como és grande, Senhor, como és grande na alegria, bondade, poder. Quando falha todo o recurso é que a alma começa a entender. Quando todas as portas se fecham e até a esperança se vai, só um grito é que fica nos lábios: Tu és Deus, Tu és bom, Tu és Pai, e em Teu nome há poder. Deus abençoe você nessa noite. Quando falhar todos os recursos e até a esperança se for, que você lembre que você é filho de um Deus poderoso e que Ele te ama demais para deixar passar você despercebido. A Bíblia diz que até os cabelos da tua cabeça estão contados e Ele te guardará em todos os teus caminhos. Deus abençoe você e a mim nessa noite, me desejo minha oração. Amém. Depois dessa bela pregação, e olha que ninguém combinou o hino inicial, né, Ailton? Mas como você não havia chegado, nós falamos: vamos cantar o 34. Quão grande és tu. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos cantar novamente esse hino, o 34. A gente vai cantando e depois nós vamos embora para casa, né? A gente faz uma oração final, tá, pastor? E aí nós vamos embora. Então vamos cantar o hino 34. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se crês sem grão, que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim,
levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ao vi Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Bendito e santo Deus, louvado, santificado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, por tudo que tu és. Nós te louvamos, Senhor, pela grandeza da tua majestade, pelo teu grande amor por nós, pela tua grande paciência, Senhor, e pela esperança que o Senhor colocou nos nossos corações ao enviar teu Filho amado, Jesus Cristo, a esta terra. Pai, nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos dê uma visão mais clara de quem tu és. Porque entendendo quem tu és, Senhor, que nós conseguiremos entender quem nós somos e qual é o nosso lugar neste universo. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos te conhecer como nos é dado o privilégio de te conhecer. E que à medida que nós formos te conhecendo, que nós possamos ser transformados pela contemplação da tua obra e de tudo que fizeste por nós, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que nós sejamos ousados e usados por Ti. Ao entendermos a grandeza do nosso Deus, que nós possamos aceitar novos desafios, que tendo a certeza de que Ele nunca nos deixará sozinho, que tudo para Ele é possível e que o Seu amor e a Sua misericórdia não tem fim. Abençoa aqui hoje, Senhor, a igreja do Jardim América. Cada pessoa que veio aqui hoje, que saia daqui hoje com uma ideia mais clara de quem Tu és. E que assim, quando eles olharem para os céus, eles possam se lembrar que tudo é obra de Suas mãos. E quando eles olharem para os pássaros, para as pequenas coisas desse planeta, que eles possam ver o Teu cuidado, a Tua manutenção e o Teu amor por cada um de nós. Perdoa os nossos muitos erros, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa ansiedade, o nosso medo, nos ajuda a olhar para Ti com coragem, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor guardará sempre a nossa entrada e a nossa saída. E que se nós buscarmos de fato o reino de Deus e a Sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no doce e sagrado nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe vocês.